Buenos días, ¿qué tal? Bien, muchachos e muchachas? Hoje essa aula é para o terceiro e curso do Delta. Tudo bem, queridos? Saudade de vocês. Vamos repassar um pouquinho a aula passada. Na aula passada nós vimos muito, né? Nós vimos apócope, o verbo gustar e alguns verbos que se aparecem, semelhantes do verbo gostar. Sentimentos, né? Adjetivos, né? Enojado, vocabulário muito importante, né? Então, o que é apócope? Apócope é uma palavra que se encurta, ela fica menor. Nada de pensar que é contração. Contração, em espanhol, existem duas, al e del. Então, contração são duas palavras que formam outra palavra. Por exemplo, al é a mais el. As duas vão ser al. De mais e, as duas palavras juntas vão formar outra palavra, vai ser del. Então, em espanhol, al e del são contrações. Então, apócope, você tem que ver quais palavras que acontece esse apócope, essa diminuição, e quando vai acontecer com essas palavras, né? Então, lembra dos contrários, né? Bueno, malo, primeiro, terceiro, uno, primeiro e terceiro, alguno, ninguno. Isso antes de substantivos masculinos singulares. Santo se transforma em san antes de nomes próprios, né? Exceção, Domingo, Toribio, Tomás e Toribio. Nesses quatro você coloca santo. O resto vai ser san. Tanto faz se começa com vogal ou não. Qualquer ou qualesquiera, vai tirar esse a, qualquer ou qualesquier, antes de substantivos masculinos ou singulares. Antes de substantivos femininos ou masculinos no singular. Femininos ou masculinos no singular. Ciento se transforma em cien antes de substantivos no plural. 21 se transforma em 21 antes de substantivos masculinos plurais. Acho que só. Isso é apócope. Depois nós vimos o verbo gustar, né? O verbo é um verbo diferente, porque em português eu gosto de você. Nós gostamos de você. Em espanhol, a mí me gusta el melón. A mí me gustan los hermanos unidos. Então, o verbo gustar, em espanhol, gusta e gustan. E só. Isso vai ser para todos. A mí me, a ti te, a él le, a nosotros nos, a vosotros os, a ellos les, gusta ou gustam. O verbo gostar concorda com o que vem depois, ou seja, com complemento. O sujeito, em espanhol, do verbo gostar, por exemplo, o pronome sujeto, yo, tú, él,
não entra no verbo gostar. É a mim, me, a ti, te, a ele. Você tá vendo que me, te, le, os. Não. Me, te, le, nós, os, les. É pronome, objeto indireto. Então lembra que tem me encanta ou me encantam. Me parece, me parecem. Então, eu mandei para vocês os exercícios, alguns exercícios, para vocês resolverem. Então, essa semana eu vou mandar para vocês a resposta dessa lista que vocês fizeram. Tá fazendo, não é isso, gente? Ah, acho que sim, né? Bom, repassamos um pouquinho, porque o resto seria vocabulário dos adjetivos, que eu falei para vocês que isso cai muito na União Evangélica. E hoje vamos ver, que não falei para vocês, no ano passado esqueci, que hoje vai ser, nosso tema vai ser indicativo. Vamos ver aqui. Indicativo. Indicativo. Eu tava pensando assim, mas como explicar essa matéria? Gente, não tem como não estudar isso, gente. Eu sei que vocês sabem isso em português, lógico, né? Mas assim, eu tenho que dar isso para vocês, assim, indicativo, subjuntivo, porque você tem que entender o texto. No Enem, em espanhol, 90% é texto. Não vou falar que é 100%, porque pode ter alguma coisa de gramática, mas não é isso que a gente está vendo, né? Mas tem que dar tudo para vocês, né? Tirando o Enem, todas as provas de vestibular vai ter que ter texto, né? Então aí você tem que entender o texto. Você tem que entender se é presente, futuro, né? Pretérito, né? Se está no modo indicativo, subjuntivo. Então vamos lá. Meu nome é Rosana, professora, a professora de espanhol para vocês. Então, o que é indicativo? Estou esperando você falar comigo. Eu sei que é um vídeo, mas eu preciso falar com vocês, né? Então vamos ver o que é. Vamos lá. O modo indicativo expressa eventos reais. Isso é que é o modo indicativo. Eventos reais. Se trata do modo mais utilizado e contrasta principalmente com o modo subjuntivo. Então, o modo indicativo contrasta com o modo subjuntivo. O modo subjuntivo é um desejo, uma vontade, né? Agora, hoje nós vamos estudar o modo indicativo. Como se forma, que tempos compõem esse modo indicativo, sim? Então vamos lá. O modo indicativo expressa eventos reais. Tanto faz no pretérito, no futuro, no presente. Vamos estudar os tempos simples. O que é o tempo simples em espanhol? Todo tempo simples, ele é imperfeito. Então, o imperfeito em espanhol não quer dizer pretérito. Não, imperfeito é que ele está sozinho. Se você vê um verbo sozinho, ele é imperfeito. Para ser perfeito, tem que ter dois verbos. E já vamos ver. Então, vamos ver aqui o que nós vamos ver. Tô repetindo. Os verbos que compõem os tempos simples, ou seja, imperfeitos. Então, vamos ver o presente.
Lembra que nós estamos vendo o modo indicativo, sim? Então vamos lá. O presente indica que a ação expressada pelo verbo se dá no momento que se fala, em que se habla, em que se fala. Exemplo, Luis vive em Guadalajara. Guadalajara, lindo, né? Luis vive em Guadalajara. Isso é o modo presente. Modo indicativo, o presente. Indicação expressa pelo verbo se dá no momento em que se fala. Esse é o presente. Pretérito imperfeito. Esse aí vai ser diferente de vocês, assim, a escrita. A utilização é a mesma. Vamos lá. Pretérito imperfeito. Descreve uma situação no passado sem importar sua duração. Em português é a mesma coisa. Nem seu tempo de início ou sua finalização. Exemplo. Miguel vivia em La Costa. Mas que época que ele viveu? Quanto tempo morou lá? Isso é um pretérito imperfeito. Não precisa falar. Você não quer pontuar. Você quer descrever que lá ele morava. Isso é pretérito imperfeito. Se emprega muito habitualmente para expressar descrições no passado. Por exemplo, minha primeira novia se chamava Rebeca e era morena e tinha os olhos oscuros. Quando eu falei que era diferente, é a escrita aqui, ó. Olha, chamava. Em português seria chamava. Em espanhol, o pretérito perfeito é aba com B, ia. Então, aba, todos os verbos terminados em ar. Ia, tá vendo que ia tem acento, em português não tem. Tinha, né? Ia é todos os verbos terminados em e ir. Se existem exceções, que vai ser o verbo ser, eu era, em português é a mesma coisa, e o verbo ir, eu iba. Verbo ser. Então, ia. Pretérito imperfeito. Em espanhol sempre vai ser be, tá? A escrita e a fala. Muito bem. Então, pretérito imperfeito se usa para descrever, né, uma ação que não precisa falar sua duração, nem seu tempo de início ou do final, a finalização dessa ação. Isso é importante porque existem outros pretéritos que você tem que entender porque isso cai. Eu separei algumas questões que você tem que... Por que eles utilizaram esse pretérito? Então, o pretérito perfeito se usa sem importar, não importa a sua duração, nem seu tempo de início ou seu final. É usado para descrever o clima, como a pessoa estava vestida, o humor dessa pessoa, ela estava feliz, ela estava vestindo um vestido vermelho. Tem mais, olha aí, ó. Também é muito comum
para indicar ações. Aí que vocês, né? Normalmente quando eu pergunto para vocês, é isso que vocês respondem primeiro. Ou seja, o pretérito imperfeito é muito utilizado, mas vocês sempre me dão isso aqui, ó. Indica ações habituais ou repetitivas no passado. Não é só isso, não. É para descrever, uma ação que você não interessa falar sobre o início ou término dessa ação. Isso é o pretérito imperfeito. Então, em espanhol, abaía. Em português seria avaía. Muito bem. Ejemplo, en mi juventud salía todos los jueves y apenas hacía ejercicio. Na minha juventude, tá vendo? Saía, saía. Em português não tem acento, em espanhol sempre tem acento. Todos as quintas-feiras, lembra os dias da semana? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Sim? E apenas fazia exercícios. Então, ia sempre vai ter acento no pretérito imperfeito. Ia, tá? Então, nós falamos do presente, do indicativo, porque utilizamos esse presente. Agora, pretérito imperfeito e outro tempo. Pretérito indefinido. Esse nome é mais antigo. Hoje em dia, eles usam mais o pretérito perfeito simple. Isso foi mudado esse nome em 1973. Mas mesmo assim, até hoje nas gramáticas está escrito o pretérito indefinido. Se você vai ver a prova da PUC, ele coloca sempre pretérito perfeito simple. Cuidado, é a mesma coisa. Então, pretérito indefinido ou pretérito perfeito simple é a mesma coisa. Por que é perfeito simple? Porque só tem um verbo. Então, todo tempo simples é imperfeito. Lembra disso? Sim? Muito bem. O pretérito indefinido, que em português seria pretérito perfeito simples, é a mesma coisa, tá? Ou seja, a tradução seria a mesma, né? Indica a ação que já ocorreu no passado. Vine, vi e venci. Vocês viram o que eu falei? Pretérito indefinido indica uma ação que ocorreu. E eu não falei assim, indica uma ação que tem ocorrido. Não, porque ocorrido, a tradução em português seria ocorreu. A gente não usa esse tempo em português. Não, professora, tem sim. Sim, você usa na fala. Na escrita você não usa. Eu tenho escrito, eu tenho estudado. Não, você escreve. Eu estudei, eu escrevi. Certo? Então, a correta tradução é essa. Escrevi, estudei. Mesmo que você vê dois verbos, eu deixo vocês traduzirem na aula, quando vocês vão, eu peço para vocês traduzirem, eu deixo vocês traduzirem desse jeito. Você tem que entender, mas agora que nós estamos falando sobre verbos, isso não é correto. Você tem que traduzir ocorreu, escrevi, estudei,
não tenho ocorrido, tenho estudado, tenho escrito. Em português é o correto. Então, não expressa, presta atenção, não expressa matizes significativos especiais. Ou seja, só expressa fatos que ocorreram no passado. Morreu, estudou, passou, se casou. Isso pretérito indefinido é uma ação pontual e acabou. Isso não continua. Pretérito indefinido ou pretérito perfeito simples é uma coisa, você vai falar uma coisa que aconteceu e puf, não tem continuidade. Lembra disso, hein? Indica uma ação passada sem nenhuma, presta atenção, que você vai ver o outro pretérito, pretérito perfeito composto, que é o contrário desse, hein? Então, indica uma ação passada sem nenhuma conexão com o presente. Pretérito definido não tem nada a ver com o presente, hein? Morreu. Enterrou. Casou. Acabou. El verano pasado estuve en la playa. Acabou. Não lembro do mar. Tô com saudade do mar. Faz tempo que não vou. Estuve na praia. Agora estou no centro-oeste. Acabou. Isso, pretérito indefinido, pretérito perfeito simples. Não tem nada a ver. Ou seja, é um passado que parou. Eu fui na praia, não lembro mais nada. Muito bem. Futuro simples ou imperfeito, tá vendo? Então, imperfeito porque é um tempo simples, porque ele está sozinho, é um verbo só conjugado. Então, você pode falar futuro imperfeito, futuro simples. Então, lembre disso. O verbo sozinho, em espanhol, ele é imperfeito, porque ele está sozinho. Indica ações que se vão realizar. Exemplo, iré a tu casa. Seu valor significativo indica imprecisão. Imprecisão temporal e certa eventualidade. Seu uso é muito escasso em linguagem coloquial, sobretudo em certas zonas de Latinoamérica, onde é utilizado por forma, ou seja, trocado, desplaçado, trocado, com frequência com formas do presente do indicativo e pelas perífrases, que são perífrases, são duas ou mais palavras que dão ideia de uma só. Isso é uma perífrase. Obrigatória de infinitivo. Vamos ver aqui como é que é? Aqui. Pedro llegará el lunes. Lembra que hoje é da semana, lunes, segunda-feira? Então, esse aqui seria pretérito imperfeito. Mas do que ele explicou, Pedro llega el lunes. O verbo llegar no presente. Então, futuro simples é um futuro. Né? Seu valor significativo indica imprecisão e certa eventualidade. E aí que tá. Uma coisa aqui que cai.
El condicional simple, ou condicional imperfecto, lembra disso? Simples e imperfecto em espanhol é a mesma coisa. Nós estamos falando de verbos, né? Em português é futuro do pretérito. Eu teria amado. Isso, não, calma, isso eu estou formando tempo composto. Eu seria mãe. Hoje o dia, né? Essa semana, né? Foi homenagem para as mães. Não sou mãe. Sou sim, eu tenho vocês. Claro que sim. Então eu sou sim. Claro que não saiu nada. É? Mas vamos lá, voltando, desculpa aí. Vamos lá. Então, o condicional simples seria, venderia, né? Por isso que em português fala futuro do pretérito, mas em espanhol, condicional simples. Não mistura com futuro. Futuro, serei, futuro. Condicional, eu seria. Indica uma ação futura e hipotética respeito a outra ação que expressa possibilidade, por isso que a gente fala condicional. Se estudara, aprovaria. É o tempo típico das orações condicionais. Ou seja, se estudasse, português estudiara, em português seria estudasse. Se eu estudasse, aprovaria. Já vamos ver porque isso aqui, estudiara, é pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre indicativo, tá? Então, condicional, em português, futuro do pretérito. Esse nome, futuro do pretérito, é em português. Em espanhol é condicional. Não mistura com futuro. Muito bem. É frequente o uso do condicional como expressão de cortesia e de opinião. Me gustaría decirle, querría pedirle un favor, seriam las 10, ou seja, ou como valor de probabilidade. Então lembra, serei, seria, serei, seria. Vamos lá. Nós vimos tempo simples. Então, vamos lá. Presente, pretérito imperfeito, pretérito indefinido, futuro, condicional. Agora nós vamos ver os tempos compostos. Por que ele é composto? Porque tem dois. São dois verbos, né? Um vai ser o verbo auxiliar e o outro vai estar no particípio. O verbo que você quer conjugar, ele sempre vai estar no particípio. E o verbo auxiliar que você vai conjugar, tá? Em português, nós temos os verbos auxiliares ter e haver. Normalmente a gente usa mais o verbo ter. Em espanhol só existe um, que é o verbo haver. Não existe ter de jeito nenhum, tá? Quando você traduz, você lembra lá? Não lembro a palavra que nós vimos lá,
ha existido, não, 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 vamos voltar, porque... Não. Gente! Não lembro, gente, onde eu falei. Passia. Aqui, ó. Ha ocorrido. Então, ocorreu. Isso é a correta tradução. Tá vendo? O verbo haver está conjugado e o verbo no presente e o verbo ocorrer está no particípio. Isso que é pretérito perfeito. Já nós vamos ver aqui. Vamos lá. Os verbos compostos. O pretérito perfeito ou composto que acabei de falar sobre esse verbo é esse aqui. Pretérito pluscuamperfecto, o pretérito anterior de indicativo, o futuro composto ou futuro perfeito, tá vendo? Composto e perfeito em espanhol é a mesma coisa, são sinônimos. E condicional composto. Composto são dos. Perfeito, dos. Então vamos lá. O pretérito perfeito ou composto, colocar. O pretérito perfeito, dos. O pretérito perfeito simple é um só. Se falou simple, é um só. Perfeito, dos. Muito bem. Isso cai demais, vocês vão ver. Vamos lá. O pretérito perfeito ou composto se utiliza em espanhol para expressar ações já terminadas, que dão lugar a um estado ou uma situação que segue tendo validez no presente. É isso que eu queria falar para vocês, ó. Pretérito indefinido é um tempo que aconteceu e morreu. O pretérito perfeito composto começou no passado, mas ele ainda continua. Mas a tradução dos dois é um só para português. Ou seja, a gente usa pretérito indefinido em espanhol, para falar uma coisa que aconteceu e passou. E aqui, pretérito perfeito composto é uma ação que começou no passado e ainda continua. É isso que nós falamos. Muito bem. Seja, é um passado que influencia, ou seja, continua ainda no presente. Certo? Esta semana, Antônio ha ordenado sua oficina. Então, esta semana, Antônio ordenou seu escritório, oficina, escritório. Então, por isso que é muito importante a aula que nós fizemos, nós vimos os advérbios, porque esse tempo, o pretérito perfeito, você não pode colocar nessa frase, quando utiliza o pretérito perfeito composto, ayer, ontem, não pode. El año passado, não pode. Uma data, se não for esse ano mesmo, você não pode. Quando você vai colocar uma data, por exemplo, 2000,
2000, pretérito indefinido. 2020, você pode usar os dois. Para falar algo que aconteceu, que morreu, por exemplo, ou falar sobre uma coisa que aconteceu e ainda continua, tá? Então, você pode usar hoje, esta semana, este ano, este mês, porque ainda não estamos vendo isso. Agora, quando você fala ayer, el año passado, então, isso é pretérito indefinido, tá? Pretérito perfeito simple. Cuidado. Pretérito pluscuamperfeito. Nós vimos agora, pretérito perfeito composto é uma ação que começou no passado e ainda continua no presente. O pretérito pluscuamperfeito é um passado antes de outro passado. Vamos ver. Se utiliza em espanhol para expressar a anterioridade de uma ação passada respeito a outra também passada. Quer dizer, é o passado do passado. Exemplos. Em uma competição de talentos, Luisa tocou uma peça de música muito complicada com sua flauta. Havia praticado muito para apresentar esta peça tão perfeitamente. Vamos lá. Em uma competição de talentos, Luisa tocou, tá vendo? Tocou, isso que está no pretérito indefinido. Tocou e acabou, não continua tocando. Uma peça de música, uma peça, né? Música, né? De música, desculpa, uma música muito complicada com a sua flauta. Havia praticado, isso que é pretérito pluscuamperfeito. Então, aqui havia é o verbo haver no passado. O pretérito perfeito composto, ou pretérito perfeito, você coloca o verbo haver no presente. Aqui, ele está no passado. Lembra disso que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então, havia praticado o pretérito pluscuamperfeito. Esse é fácil. Esse pretérito anterior do indicativo, tem que dar porque, né? Mas isso não cai. Né? Tanto é que ele fala aqui, pode cair em um poema antigo, mas isso não cai. Eu vou te falar que nas questões de vestibular que eu tô vendo, e olha que há muito tempo que eu vejo isso, não. Então, vamos lá. Expressa em espanhol, o pretérito anterior de indicativo, é um fato imediatamente anterior a outro passado. Por isso que a gente usa mais o pretérito pluscuamperfeito, é um passado antes de outro passado. É a mesma coisa, né? Mas assim, a escrita é diferente. Por que eu estou falando? Porque isso cai na PUC, por exemplo. Por que o autor utilizou esse tempo? É isso que você tem que saber. Na verdade, você tem que saber a escrita também. Você não vai conjugar. Normalmente, eles não pedem isso, tá? Atualmente está em desuso, tá vendo? Em desuso na língua falada e se encontra sobretudo em alguns textos literários, poesias. Tan pronto como hubo cobrado su primer sueldo, Iván corrió raudo y veloz a comprar una guitarra para poder ir a rondar a su amada.
Gente, hubo cobrado. Hubo é o passado. Que passado é esse? O indefinido. Porque plusquamperfeito, a gente colocou o verbo haver no pretérito imperfeito. Lembra a Bahia? Havia. Então, havia comprado, pretérito plusquamperfeito. He comprado, pretérito perfeito. Agora, pretérito anterior, hube, comprado. Vamos ver aqui a tradução? Tão logo, rapidamente, cobrou seu salário, Ivan correu raudo, poético aqui, né? Correu veloz, tá vendo? É a mesma coisa, raudo e veloz é rápido, a comprar uma guitarra para poder ir cortejar a sua amada. Rondar. Ficou lindo, ficou poético o negócio aqui. Por isso que eu falei. Esse tempo é um textos literários, poesia. Isso cai. Mas assim, o que cai, você vai ver isso, mas ninguém vai perguntar o que está acontecendo ali. Você tem que entender isso, né? Vamos lá. El futuro compuesto. Ou futuro perfeito. Então lembra, todo tempo perfeito são dois. Composto e perfeito são dois. Um tempo só. Imperfecto ou simples. Se utiliza em espanhol para expressar uma ação venidera que habrá concluído antes que outra ação também futura. Ou seja, em futuro antes de outro futuro. Também pode expressar a suposição de que uma ação habría acontecido no passado. Então, também pode expressar a suposição de uma ação teria acontecido no passado. Isso é futuro. Exemplo. Por que está desmontando su bici, Jorge? Por quê? Lembra que tem acento? ¿Se habrá caído de la bicicleta ou habrá tenido uma averia? Então, habría caído, tá vendo o verbo haver, sempre vai ser o verbo haver nos tempos compostos, tá? Habrá caído, esse verbo habrá está no futuro. Né? Teria caído da bicicleta, terá caído da bicicleta ou terá tido uma averia, quebrou a bicicleta. Mas você vai ver que se eu colocasse isso no condicional composto, vamos ver? Por isso que a gente mistura. Aí, ó, composto, ó. Expressa ação futura em relação com um verbo principal em tempo passado. Por isso que é diferente. Porque futuro do futuro, futuro composto, quer ver? Voltar. Em espanhol, expressa uma ação que aconteceu, que terá concluído antes de outra ação também futuro. Então, ou seja, um futuro antes de outro futuro. O condicional, ele expressa uma ação que pode acontecer com o outro que está no passado. Aqui, ó. A diferença do condicional simples, o pretérito enuncia o fato como terminado. Então, aqui, ó. Todos supusieron que o conflito habría terminado.
Então, todos supuseram que o conflito teria terminado. Então, aqui nós temos aqui uma ação futura em relação com o verbo principal no passado, diferente do futuro composto, que é um futuro antes de outro futuro. Aqui nós temos um futuro com outro tempo, com outra frase, outro verbo no passado. Agora vamos ver as questões. Vamos lá. Esse ano, né? Então é aqui, ó, o FRG. A forma verbal han sido poderia ser substituída sem alterar o sentido do texto por... Vamos lá. O que nós temos que ver nessa questão? A forma verbal aqui, ó. Han sido. Han sido. Han sido. Que vocês vão traduzir tem sido, né? Que não é o correto. O correto seria foi. Tem sido, quer dizer, isso seria que vocês traduzem normalmente, mas o correto seria foi. Que foi, acabou. Aqui nós temos dois verbos, um no presente e o outro particípio. Aqui, ele quer um verbo só. Ou dois, aqui, exemplo aqui, né? Vamos lá. Então, han sido, você tem que tirar han sido e colocar outro. E vai ser a mesma coisa. Na verdade, não é, né? Poderia, mas não é. Mas aqui, poderia, né? Uma possibilidade. Sem alterar o sentido do texto por fueron, seria, son, habría sido. Então aqui, ó. O que eu rapidamente eu tiro é o son. Son é o presente. Seriam é condicional. Não tem nada a ver com um pretérito. Então aqui, fueran, que eu falei para vocês, isso é o pretérito imperfeito do subjuntivo, que a gente hoje não vamos falar sobre ele. Então nós temos aqui letra A, fueron, ou habrían sido. Habrían sido não sabemos que não é, porque habrían sido é condicional composto, perfeito. Eu acho que você poderia ficar em dúvida na letra A e B, porque você tem que saber a escrita do pretérito indefinido, que em espanhol é fueron e em português foram, AM, foram, amaram, viveram, AM. Então, eu vou mandar para vocês duas listas para vocês fazer exercícios do verbo do modo indicativo, pretérito indefinido e pretérito perfeito. Isso que cai. O resto vamos ver depois. Esses dois que eu quero, né? Porque isso vocês vão ver aqui agora. Então, qual que é a resposta correta? Letra A. Vamos falar novamente, né? Ler o enunciado? Vamos lá. A forma verbal han sido poderia ser substituída se alterar o sentido do texto por... Eu não posso corrigir essa questão, né? Então, não vou me
Mas essa questão está errada, porque han sido e foram não é a mesma coisa. Se isso cair, que isso cai no NB, você não pode colocar certo, não. Han sido e foram são tempos diferentes. Foram é pretérito, pretérito indefinido. É pretérito perfeito simples. E han sido é pretérito perfeito composto, ou seja, pretérito perfeito. São coisas diferentes. Essa aqui foram é uma coisa que já aconteceu e morreu. E han sido dá a ideia que aconteceu no passado, mas ainda continua. Mas aqui o que a gente, né, não podemos, eu não posso corrigir, tem que explicar, né? Então, foram, aqui a resposta correta vai ser a letra A. Mas isso não é correto. Você não pode colocar han sido com foram, porque isso vai modifica a frase totalmente. Mas aqui falou que sim. Então, temos que fazer isso. A resposta é A. Vamos lá. É a mesma prova. Olha só. Acho que eu mandei para vocês essa prova, hein? Aponta a alternativa em que as formas verbais extraídas do texto estão conjugadas na mesma pessoa e no mesmo tempo e o mesmo modo. Pensa atenção, ó. Nós temos formas verbais que estão conjugadas na mesma pessoa, no mesmo tempo e no mesmo modo. As três, você tem que olhar as três. Na mesma pessoa, no mesmo tempo e o mesmo modo. O modo, o que é? Indicativo, subjuntivo, imperativo, tá? Então vamos lá. Escrevi, poderiam. Escrevi, pretérito. Poderiam, futuro, não é? Na verdade, isso aqui, poderiam, é condicional. Escrevi, em espanhol, pretérito indefinido. Poderiam, condicional simples. Não pode colocar. Isso está no pretérito e condicional. Não pode. E outra coisa, escrevi, eu escrevi, eu. Poderiam são eles, ellos. Então não é na mesma pessoa. Não, tá fora. Aqui nós vemos que nem vou olhar, não, mas vou olhar assim, mas assim. Você já sabe que está errado. Ha sofrido, tempo composto, e haviam, não são o mesmo tempo. Aqui, ó. Ha sofrido, pretérito perfeito. Haviam, pretérito imperfeito. Um tempo composto e um tempo simples. Nunca vai ser o mesmo. Configurou e abarcava. Então, configurou, pretérito indefinido. Abarcava, abaía, pretérito imperfeito. Não são do mesmo tempo. Esse é pretérito indefinido, pretérito para você, pretérito simples. E abarcava, pretérito imperfeito. Não são o mesmo. Então temos aqui de ou e. O resto não pode. Então aqui, ó. Foi, ele foi, terceira pessoa, singular. Tuvo, é a terceira pessoa do verbo ter. Eu tive, tu tiveste, ele teve.
Esse aqui, ó. Teve. Eu tive, tu tiveste, ele teve. Verbo ir, ou ser, né? Eu fui, tu foste, ele foi. Então, aqui nós temos aqui, terceira pessoa no singular do pretérito indefinido e tuvo, terceira pessoa, no singular do pretérito indefinido. São os mesmos. Os dois não estão na mesma pessoa, terceira, singular, no mesmo tempo e o mesmo modo. Está no indicativo. Mas vamos fazer aqui, ó. Iban, ou seja, iam. Iban, pretérito imperfeito do indicativo. Hacen, fazem. Você lembra quando tem um... Se você não conhece a palavra e tem um H, você pode colocar um F. Fazem. Isso é presente. Isso está no pretérito e o outro no presente. A resposta vai ser a letra D. Vamos lá. Eu também acho que mandei para vocês essa prova. Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Então, vamos lá. Enquanto las formas verbales en el fragmento, en un reporte reciente de la Peterson Institution for International Economic, se detalla que la comunidad hispana en Estados Unidos e EU, Estados Unidos, ha contribuido significativamente al crecimiento económico de Estados Unidos las décadas recientes y continuará haciéndolo por los próximos 10 o 20 años. Y está correcto afirmar que, vamos lá, A. El presente indicativo tiene el valor de pasado histórico. Não. Mas vou deixar esse A. Não vou falar que não, mas vou deixar, né, de lá. Vamos lá. A forma verbal ha contribuído, tá vendo? Ha contribuído são dois verbos. Aqui o verbo haver está no presente e contribuído, contribuir, né? Está no particípio. Foi empregada para expressar uma relação com o presente. Tô achando que é essa, mas não sei não. Tô achando que é essa. Vamos ver. Então, a forma verbal ha contribuído foi utilizada para expressar uma relação com o presente. Está falando que algo aconteceu, mas ainda continua. Né, mas vamos ver. Se a expressão continuará haciéndolo pode ser substituída continuará lo haciendo. Nós estudamos os pronomes. Então, ó, haciendo, como nós falamos, haciendo, está no gerúndio. Amando, haciendo, viviendo, está no gerúndio. Então, esse lo, ele só pode vir atrás do gerúndio. A ênclise, lembra? São 3 situações que você tem que colocar esses pronomes, complementos, atrás do verbo colado. Não existe hífen aqui. Então, vai ser o verbo no infinitivo, no imperativo afirmativo e no gerúndio. Então, isso vai ser ênclise. Aqui, ele está tirando esse lo e vai colocar ele antes do gerúndio. Não pode. Isso não pode. Não pode. Isso cai demais. Então, C totalmente errado.
D. El presente indicativo y el pretérito perfecto compuesto tienen el mismo significado? Nunca. Pelo amor de Deus. Não pode. Presente indicativo e o pretérito perfeito composto têm o mesmo significado. Agora eu falo assim, não, professor, porque o pretérito perfeito tem relação com o presente, sim, mas é uma ação que aconteceu no passado que hoje ainda tem vestígios dessa ação. Mas aconteceu no passado. O presente indicativo é uma coisa que está acontecendo agora. Não tem nada a ver com o futuro nem no passado. Não pode. Então vamos lá. As formas verbais se detallan, ha contribuído y continuará haciéndolo, remiten al mismo sujeto. Esses verbos estão aqui, ó, tá, gente? En un reporte reciente se detalla. Nós estamos falando. Se detalla que a comunidade hispana dos Estados Unidos contribuiu à comunidade. Se detalha, nós estamos falando sobre essa organização, instituto, não é a mesma coisa, tá? Uma é a instituição que foi feita essa pesquisa e a outra, a contribuída, nós estamos falando dos Estados Unidos. Não é. Então, com certeza, a resposta é a letra B, tá? Vamos lá. Isso do Ceará. Estadual do Ceará. La expresión ha sido expuesto forma A. Uma perífrase verbal. O que é perífrase mesmo? São duas palavras ou mais que dá uma ideia de uma só. Um tempo verbal composto. O que nós falamos, né? Que nós vimos a aula de hoje? Nós vimos tempos simples e compostos. O composto vai ser o quê? O verbo haver no presente, no futuro, no pretérito, e o outro conjugado, né? No verbo haver, né? Haver, e o resto, e o outro verbo no particípio. Um tempo verbal imperfeito não, sabe por quê? Tem dois aqui, ó. Então não é. Uma concorrência de verbos irregulares. Não. Isso não tem nada a ver. Mas aqui, ó, o que você poderia pensar entre A e B? Porque um tempo verbal imperfeito, não. Porque lembra que verbos imperfeitos, porque ele está sozinho. Mas não pode ser a letra B, porque se tivesse ha sido, aí seria letra B. Mas aqui nós temos ha sido exposto, foi exposto. Foi exposto. Isso é uma perífrase verbal. Então, perífrase verbal, existem várias perífrases, mas o que é uma perífrase? São duas ou mais palavras que dão ideia de uma só. Então, a resposta aí vai ser a letra A, uma perífrase verbal, porque nós temos vários verbos aqui para falar que foi exposto. Foi exposto. Então, o que nós queremos aqui, ó, ha sido exposto, foi exposto. Uma perífrase verbal. Letra A. Na mesma prova, gente.
En la frase, el español se engendró a partir del latín vulgar. La palabra verbal subrayada está en... Então vamos lá, que não, aqui, ó. Engendrou, gerou, né? O espanhol se gerou, o espanhol nasceu a partir do latim vulgar. Nasceu, tá no passado, certo? Que passado é esse? Será que é pretérito perfeito simples? Será que ele é pretérito indefinido? Será que ele é imperfeito? Não, a Bahia não é. Futuro não pode. Nós queremos futuro. Pretérito. Então aqui, ó. Se não pode, gente. Pretérito plus com perfeito, nós temos um verbo só. Então, ele não é. Se não é. O que você poderia ter alguma dúvida? Pode ser a letra A ou a D. Não, professor, não vou ter dúvida aqui não, porque a letra A não é, porque está falando que é perfeito, composto. Então você já sabe a resposta. A letra D. Porque pretérito imperfeito, lembra que é a Bahia. Então esse aqui, ó. Se gerou, foi formado, se formou. Então não é imperfeito. Plus com perfeito não pode. Tá vendo? É muito fácil. E, para terminar, evangélica. Na verdade, tem duas ainda. 2018, União Evangélica. Essa foi a prova de medicina, né? Temos duas provas, né? Para a medicina são 10 questões e para os outros cursos são 5 questões. Vamos lá. No fragmento, ha tenido su evolución más espectacular en los últimos 15 o 20 años. O autor utiliza o pretérito perfeito composto para demarcar uma ação que... Então, nem olhando, já estou falando para vocês aqui, ó. O pretérito perfeito a gente utiliza, né? Perfeito, nós temos o verbo haver conjugado no presente e o verbo no particípio. O que você tem que lembrar? Que o verbo auxiliar está no presente. Ou seja, esse passado tem relação com o presente. Lembra disso? O que ele quer? Vamos lá. Ha tenido, utiliza por quê? Se efetiva apenas no passado, apenas no passado é pretérito plusquamperfeito. Ah, não, apenas no passado, poderia também no passado, já acabou, se acabou é pretérito indefinido. Mas não é porque nós temos dois. Se inicia no passado, mas possui relação com o presente. Essa aqui é a nossa resposta. Vamos ver as outras? Começa no passado e se estende ao futuro. Não é. Não vimos isso não, gente. Determina a descrição de acontecimento contínuo. Determina a descrição de um acontecimento contínuo. Não. Estou falando, escrevendo, isso que é um acontecimento contínuo. Se inicia no passado, mas possui relação com o presente. Por que é um passado? Porque o verbo ter está no pretérito. Desculpa. Nós temos aqui o verbo haver e o particípio. Ha tenido, pretérito plusquamperfeito. Se inicia no passado, mas possui relação com o presente. E é isso, gente.
durou nossa aula. Falei muito, gente. Então, eu vou mandar para vocês listas para vocês escreverem esses verbos. Para saber a escrita deles. Mas vocês viram como cai? Por que você usou esse tempo? Cai muito pretérito indefinido, simples, e pretérito perfeito. São esses dois que caem mais, tá? Bom, gente, estuda.